Chuva, nenhuma possibilidade, umidade relativa do ar 50%. Tem vento lá fora, mas esse vento não dá nenhum alívio, a não ser que você, quando dobra a esquina, toma uma lufada e tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, mas tá quente, muito quente, as folhas do coqueiro estão balançando e balançando com vontade. E eu preciso, para quem nos acompanha aqui, né, pedir até uma desculpa para os nossos ouvintes, porque eu fiz uma chamada do programa, como sempre faço, às 5 horas da tarde, em todas as redes sociais da Rádio Vale, anunciando também a presença do procurador-geral do município, né, o Bruno Miller, que era o nosso convidado, né, nosso entrevistado, sobre a reforma administrativa, que já causa polêmica. Reforma administrativa que o governo Balardim mandou para a Câmara de Vereadores. E o que chama a atenção é com o regime de urgência, né, para ser votado. Quer dizer, foi protocolado ontem no final da tarde para ser votada essa reforma na próxima segunda-feira, e aí começa a grande discussão. Né? Vai dar tempo de analisar, de rever, de contestar algumas coisas. Daqui a pouco a gente vai conversar também com o vereador Rian Rossi, né? Até porque, né, existe algumas questões aí sobre a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial. E nosso colega Ronaldo Toné, que esteve agora há pouquinho aqui, saiu agora há pouquinho daqui, trouxe um cálculo, e eu confio muitíssimo, porque a cabeça do Toné é matemática. Ele é um homem matemático, né? De que a tal economia de 4 milhões não vai ser mesmo de 4 milhões. Ela vai ser bem menor. E isto poderá causar alguma dor de cabeça. Claro, vai ter economia, mas não mais de 4 milhões em 4 anos. Será de 2 milhões e algum pouquinho. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? Vai ser um pouco mais de um pouquinho, porque a gente vai falar daqui a pouquinho. Olha só o que eu fiz, né? Tá vendo? A redundância. Pois é. Agora, 6 horas 6 minutos, que é a hora da coincidência. A gente gosta muito. O nosso WhatsApp está à sua disposição, 2023 1397. Todos os verões é a mesma coisa. Ou nós temos uma infestação de carrapato, de pulga, de percevejo, de escorpião, desculpe, de não sei mais o que. Dessa vez são morcegos, revoadas de morcego em Cachoeira do Sul. O coordenador de saúde, Júlio Lopes, está na linha do Conexão. Júlio, o que está acontecendo na cidade? Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Uma satisfação conversar contigo no Conexão. Uma satisfação também poder estar conversando com a nossa população de Cachoeira do Sul. Na verdade, tentando fazer um alerta, né, Dalcira. Hoje, durante o dia, foram registradas revoadas atípicas de um grande número de morcegos no centro da cidade, né, mais proximamente do bairro Rio Branco, e a gente precisa, obviamente, fazer um alerta à população, fazer com que a população, em primeiro lugar, entenda que o morcego realmente é um animal que tem o seu potencial de transmissão da raiva. Toda a espécie de morcego tem o potencial da transmissão da raiva. Agora, a gente também precisa entender que essas revoadas atípicas diurnamente, porque os morcegos têm hábitos noturnos e quase que definitivamente noturnos, às vezes à noitinha, antes mesmo do entardecer definitivo, eles ainda se movimentam, mas a grande movimentação deles é à noite. Ocorre com essas revoadas atípicas e de grande número de uma colônia, digamos assim, de morcegos, obviamente é decorrente da mão humana, é decorrente do manejo realizado de forma abrupta, sem o preparo necessário, sem a orientação necessária dos profissionais que mexeram em determinado local, e aí acontece esse tipo de coisa, o que pode, obviamente, ocasionar
ou hoje ou amanhã, porque os morcegos eles se alojam muito rapidamente em outro ambiente, né? Mas pode acontecer nessas próximas horas alguma residência que tenha a incidência do ingresso de morcegos, e eles são rápidos, e as pessoas precisam ser alertadas para isso. Por quê? Porque ele tem esse potencial possível de transmissão da raiva, especialmente na mordedura, num arranhamento, né? No caso, ter o contato com a ponta de uma asa, com uma unha do morcego, enfim, há necessidade que se tome cuidados, que a população saiba que podem, pelo menos na região central hoje de Cachoeira do Sul, pode haver, né, essa movimentação. Então é importante que as pessoas mantenham telas nas suas janelas, nas suas portas, enfim, fiquem atentos às vedações nos forros e telhados, porque pode haver o ingresso, né? Porque, obviamente, da natureza dos morcegos, eles vão buscar um lugar para se alojar. Então, há necessidade dos residentes, das famílias, terem essa atenção. Aqui, Júlio, enquanto você falava, né, para quem está ligando o rádio agora, o Júlio Lopes, coordenador da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Eu estou recebendo aqui um vídeo que mostra uma revoada de morcegos na Metodista aqui, né? No bairro Rio Branco, a igreja. Na igreja luterana. Luterana, perdão. A Metodista é aqui na Praça José Bonifácio. Na luterana, né? Inclusive, claro que o pessoal perde um amigo, mas não perde a piada, né? Dizendo que só estão esperando o Batman porque os companheiros dele já estão por aqui. Uma revoada em plena luz do dia. Esses morcegos, né? Pelo que a gente já conversou muitas vezes com o pessoal da inspetoria veterinária, inclusive com o próprio Edson Salomão, o veterinário, eles são silvestres ou aqueles hematófilos, aqueles que são que se alimentam de sangue, ou aqueles que se alimentam, né, de frutas, enfim, que já se sabe que espécie de morcego é esse que está sobrevoando, né, fazendo revoadas em plena luz do dia em Cachoeira? O histórico de Cachoeira do Sul é que no entorno de Cachoeira do Sul, o histórico é de morcegos silvestres, que tem o potencial da transmissão da raiva. Toda a espécie de morcego tem esse potencial. Então, os cuidados para com todo e qualquer tipologia, digamos assim, de morcego, ele é o mesmo. Ou seja, né, se uma pessoa tiver o contato com ele, mesmo que não seja arranhada, que não seja mordida, ele tem que lavar bem o local, precisa, se ele tiver permanecido no ambiente por algum tempo, precisa fazer uma desinfecção naquele ambiente, porque o morcego ele tem esta nuance de carregar consigo muitas possibilidades de patologias, muitas possibilidades de agressão ao ser humano, especialmente, né? Assim como aos nossos pets, nossos gatinhos, nossos cães, também, se tiverem o contato com o morcego, também precisam ter uma avaliação de um profissional veterinário, também precisam terem a proteção de uma vacina antirrábica, até porque não se sabe, o animal não vai conseguir expressar exatamente a dimensão, né, do que ocorreu no contato dele com o morcego. Então, é muito importante isto, que se a gente tiver o contato, se perceber, especialmente no interior da residência, que se tenha contato para fazer com que ele tenha cuidado, para fazer com que ele deixe o interior da residência, utilizando luvas, utilizando vassouras, utilizando, enfim, equipamentos que protejam o ser humano. É importante isto, né? Há necessidade de proteção até mesmo para o simples contato. Não há necessidade que o morcego lhe agrida. Tendo o contato, já é necessário todos esses cuidados e uma higienização imediata. No caso de arranhamento, de mordedura, é imperioso que
vá até uma unidade de pronto atendimento, faça o relato, porque o sistema de saúde, a estrutura toda está preparada para fazer esse atendimento. Importante, o que eu vou dizer agora, Dalcira. As pessoas precisam ter o contato extremo para não terem a necessidade de uma vacina imediata por mordedura de morcego ou arranhadura, porque nós, no momento, no Rio Grande do Sul, estamos com muita dificuldade de vacinas antirrábicas. Por quê? A gente teve uma catástrofe muito grande no ano passado. Obviamente, os nossos estoques estão baixíssimos, tá? Baixíssimos. Então, a gente, obviamente, se ocorrer, tem que procurar a unidade de saúde e, especialmente, relatar exatamente o que aconteceu. Agora, é importante que a pessoa tente fazer a autopreservação para não precisar da vacina, porque a gente pode, em uma incidência de um número maior de pessoas, a gente pode ter a dificuldade do fornecimento da vacina e isto agravar bastante. Então, nós temos que chamar a atenção e é este o motivo pelo qual me traz até as ondas da Rádio Vale, é exatamente fazer o alerta para as pessoas de revoada atípica de morcegos e dos cuidados que devem ter, exatamente porque nós estamos num momento em que nós não temos uma grande disponibilidade de vacinas. Bom, mas E é uma também, estratégia imagina, uma nacional. revoada de morcegos em plena luz do dia, com sol forte, uma temperatura de 31 graus lá fora, me parece um total desequilíbrio ambiental. Pelo que a equipe nossa de profissionais avaliou pelas imagens, o que houve foi um manejo incorreto de uma colônia. O que ocorreu foi alguém ou derrubou uma árvore em que eles estavam alojados, ou alguém simplesmente rompeu com um forro ou algum telhado que eles pudessem ter uma vida ali, de uma forma muito abrupta, os expulsando totalmente em um momento em que o morcego está numa outra condição, ele está numa condição de, na verdade, de se fechar, né? de estar naquele momento seu, que todos sabem, o morcego ele é de hábitos noturnos e durante o dia ele se recolhe, né? Ele fica completamente recolhido. E, obviamente, que se ele sai num momento diurno, com o sol ainda, aquilo obviamente faz mal para a sua visão, que é uma visão completamente diferente da nossa, e é claro que vai causar um estresse no animal e faz com que haja aquela movimentação muito grande, e ela até uma imagem que nem é bonita, né? Eu te enviei aí o vídeo para tu perceber. Sim. Que é uma imagem que ela não traz uma satisfação ainda a gente ver, porque realmente são animais que têm um voo rápido, um pouco desajeitado, desajustado, e não tem um aspecto muito bonito, né? Então, mesmo nessa condição aí, é óbvio que eles tendem a ficarem mais aflorados e batem em janelas, batem nas paredes, enfim, fica uma situação bem estressante. Claro, a gente sabe que nós vivemos um momento ambiental não muito bom, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, em que nós estamos em plena reconstrução, mas este ocorrido, este momento de hoje, esta revoada atípica de morcegos, ela é iminentemente por um manejo inadequado ocorrido durante o dia. Tá certo, então. As pessoas têm que ter cuidado, então, né? Porque Perfeito. são atípicos. A gente sabe que tem morcegos aqui na Marechal Floriano, nas árvores da 7 de setembro, mas é à noite, né? Que a gente ouve o bater das asas e também o estrago que eles fazem no capô do carro, né? Mas, de qualquer maneira, durante o dia, tá então o alerta, e principalmente para que as pessoas tenham cuidado, porque a vacina antirrábica, ela é contra a raiva, né? Ela é uma vacina que hoje está absolutamente
escassa nos postos de saúde. Então, se puder, num sentido de deixa eu te prevenção, dizer, né, vamos deixa eu te prevenir, dizer, não vá lá Dalci, se meter a Salvador da Pátria, ir lá tentar matar os isso, bichinhos, muito tentar, cuidado. né, enfim, cada um na sua, ninguém incomoda ninguém. Esta Deixa eu é te a lei dizer, da natureza. deixa eu te dizer muito rapidamente que eu tenho muita satisfação em estar fazendo esse alerta para as pessoas, porque há exatamente 18 anos atrás eu fui mordido por um morcego às 4 horas da madrugada, saindo em viagem para levar a Poliana para uma consulta em Porto Alegre, e entrou um morcego na minha casa e eu tive que colocar ele para fora. Achei que ele estava desmaiado, peguei ele com 2 sacolas e ele me atravessou o meu dedo com o seu rápido dente. Então tive que tomar muito soro, tive que tomar muita vacina, eu já passei por isso, sei o quanto isso é complexo e contudo eu tendo atendimento imediato, a minha mão perdeu completamente aquela primeira pele, né? E um morcego silvestre, não foi um hematófago, né? Então, para tu ter uma ideia, que eu tenho a experiência própria de ter vivido isso, então que tenhamos todos muito cuidado, porque realmente é um risco à nossa saúde. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu alerta aqui, Júlio Lopes, que é o coordenador da 8ª Regional de Saúde. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Conexão 99. Um abraço, um bom fim de tarde. Obrigado, tchau, tchau. 6h20 agora, sol brilha lá fora, continua aí 30 graus no termômetro, sensação térmica de 31 graus. Eu ia fazer o contrário, eu ia chamar os comerciais agora, né? Vamos atualizar então o roteiro comercial e logo depois a gente vai conversar com o vereador Rian Rosa, que já é uma polêmica. Eu quero falar também sobre esse cálculo que o nosso colega Toné fez, que nos mandou. Ele, claro que ele vai detalhar melhor amanhã no Vale Informação, às 7 da manhã, mas eu vou me antecipar aqui, claro que com a permissão dele, né? Claro que com a permissão dele, que o cálculo que está sendo feito aí para a economia de 4 milhões em 4 anos de governo não vai ser bem assim, né? Ele até andou conversando com algumas pessoas lá da prefeitura e aí começou aquele joguinho assim, não, tem que ver, não fui eu que fiz, não outro que, né? Enfim, agora o que está pegando mesmo é o fim da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial, que deixa de ser uma coordenadoria sob o guarda-chuva do gabinete do prefeito para passar para a Secretaria do Desenvolvimento Social, né, com apenas um coordenador, deixa de ser uma célula autônoma, né, de uma coordenadoria com o seu prédio, com o seu acervo, com os seus inclusive seus CC, seus funcionários ali, para tocar as políticas públicas de igualdade racial e de promoção racial em Cachoeira do Sul. Eu usei uma expressão e me parece, me desculpe, quem achar que não é bem assim, até pode me contestar, é óbvio. Nós voltamos a ser, e quando eu digo nós, eu falo a negadinha de Cachoeira, porque essa Compir é uma luta histórica de pretos históricos dessa cidade, na luta pelo fim da desigualdade racial. E agora perdemos toda essa autonomia, voltamos a ser subprodutos. 6h22, a gente vai ao intervalo, volta em seguida para conversar com o vereador Rian Rosa, ele que é o preto da Câmara de Vereadores. Tem outros ali, mas que não se assumem, né? A gente sabe disso. Que tipo de movimentação ele está fazendo em relação a isso junto ao Movimento Negro de Cachoeira do Sul. A gente já volta. Todos ligados aqui, Vale FM. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança.
A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal da Fazenda, informa que os carnês do IPTU 2025 estão sendo distribuídos através do correio. Opções para quitar o IPTU. Primeira cota única com 15% de desconto até o dia 10 de janeiro, com boleto direto na rede bancária conveniada, por Pix no carnê, pelo site www.cachoeiradosul.rs.gov.br para gerar a sua via com código de barras ou baixar o aplicativo Cidade Mob e pagar pelo QR Code IPTU 2025. Quem não recebeu até o dia 9 de janeiro, compareça ao setor de dívida ativa da Prefeitura para retirar. Agora somos todos juntos por Cachoeira. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Frangos Nicolini. Tem produtos alimentícios, bebidas, vinho da Serra Gaúcha, produtos coloniais, capelete, cortei e todos os cortes de frango com ou sem tempero. Aceita encomendas de frango para festas, casamentos e aniversários. Aos sábados e domingos, frango assado sob encomenda. Frangos Nicolini, Rua Pinheiro Machado, 1911, fone 3722-2265 e Avenida Brasil 1443, fone 3722-4802. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. 26 minutos. Olha, eu falei antes do nosso intervalo, né? O Toné, nosso colega Ronaldo Toné. E amanhã ele vai detalhar melhor, né, esse cálculo que ele fez, que chega a uma conclusão de que a economia de 4 milhões alardeada vai ser, na verdade, R$ 2.415.312,64 em 4 anos, e não os 4 milhões. A gente quer saber também quem é que fez o cálculo dos 4 milhões. Porque o cálculo que o Toné fez é muito simples, e aí um lembrete para os vereadores, né? É pegar os CCs, hoje é 13, 12, 11, 10, 12, aliás, perdão, CC 10, 11, 12, 13 na categoria, e os FGs 10, 11 e 12. Se pegar isso sobre os secretários, sobre o salário dos secretários, R$13.070 vezes 12, ele fez um cálculo simples. Por ano, todos os FGs e CCs, né, hoje os secretários adjuntos vão receber metade do salário do secretário, então 13.070, então metade de 13.000, 6.500, né, para os secretários adjuntos. Somando tudo isso, né, lá embaixo, no final do ano, serão R$ 738.765,86 de economia. Multiplicado por 4 anos, esse valor dá R$ 2.415.312,64. Mas o que realmente hoje mobilizou a Câmara e mobilizou alguns vereadores, eu falo alguns, né? Porque teve gente que bateu na mesa, gritou, berrou, sapateou naquela Câmara, e depois eu vou dar os nomes aqui, dizendo que nunca mais votariam projetos em regime de urgência. Ainda mais aqueles projetos que podiam ser discutidos, etc e tal. Semana passada, na sexta-feira, o prefeito Baladinho entregou na Câmara um rascunho do projeto da reforma administrativa, uma reforma que é necessária, precisa e que tem que existir, diminuindo o número de CCs, diminuindo o número de cargos, né, e extinguindo, na visão de alguns,
inclusive coordenadorias importantes como a COMPIR, que é a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, que passa a ficar, sai do gabinete do prefeito, né, onde sempre esteve, como célula autônoma, né, era uma coordenadoria que podia tratar diretamente seus projetos com o prefeito, né, com a Secretaria de Governo, e vai para a Secretaria do Desenvolvimento Social, como se coisa que o desenvolvimento social já não tivesse trabalho suficiente lá. Vamos trabalhar apenas com um integrante na COMPIR, que até agora não sabe direito o que vai fazer dentro do governo. Vereador Rian Ross já expediu aí um documento, que daqui a pouco eu vou ler na íntegra, para o Movimento Negro, pedindo uma reunião para tratar desse assunto e tentar evitar esse desmonte da COMPIR. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, ouvintes. Dalcira, sim, a gente vem estudando um bom tempo, né? Um bom tempo não, desde a sexta-feira passada esse documento, né? É um documento com muitas páginas, né? Que fala diversas coisas. É um documento que eu tenho virado as noites tentando entender, tentando, falaste agora há pouco, né? Sobre cálculo, fala sobre diversos assuntos importantes para a Prefeitura de Cachoeira do Sul, para o povo cachoeirense. Tá? Não só o assunto da igualdade racial. Mas, né, entretanto, todavia, eu sou o único vereador autodeclarado preto dessa legislatura, então também tenho que ter as nossas prioridades, né, que a gente diz. Enfim, aí eu fui estudar a questão da COMPIR. Né? Uma desses projetos, né, que ele encaminha para dentro do projeto e que ele encaminha para a Câmara de Vereadores em regime de urgência é a extinção da lei da COMPIR. Né? É uma lei de 2010, né, a lei municipal 3.943, de dia 30 de abril de 2010, do governo Gnat, né, é uma lei que coloca, né, o que é a COMPIR. Né? Esta lei, inclusive, foi construída com o movimento negro. Eu digo, essa lei foi construída muito antes de eu nascer, né, porque era um sonho do movimento negro cachoeirense, historicamente, ter uma coordenadoria, um espaço de discussão, deliberação e de construção de políticas públicas, né, para a igualdade racial. Né? Então, nessa lei municipal, tem os seus artigos, as suas atribuições, o que o coordenador vai fazer, né, a assessoria técnica tem que fazer. Então, sempre foi um sonho realizado pelo movimento negro lá em 2010. Né? Dentro desse projeto de lei, me pega de surpresa a revogação da lei da COMPIR, né? Porque o prefeito várias vezes anunciou que faria uma reformulação, né, dentro das coordenadorias, mas não achava que era ser uma extinção da COMPIR do jeito que a gente conhece. Né? Ele coloca, vai mudar a nomenclatura, mas não ia mudar as suas atribuições. Bom, nesse projeto não apresenta atribuições em alguma para a COMPIR, como não apresenta atribuições para a juventude, atribuições para as mulheres, eu não vi das mulheres, mas enfim, né? Então não coloca atribuições. Então a gente, e para além, né, trocar do gabinete do prefeito para o desenvolvimento social, né? Então, o que a gente esperava minimamente, né? Poder discutir com a sociedade, né? Porque um projeto desse tamanho, de uma mudança tão significativa para a cidade, ser colocado em regime de urgência, para nós é muito importante que a sociedade, o movimento negro, os conselhos, os sindicatos, todo mundo tinha que debater esse projeto, né? Que, já que ele vai impactar a vida, né, da população cachoeirense, né? Então, é isso que a gente esperava. Porque, por exemplo, aqui, uma das atribuições da COMPIR é promover igualdade e proteção de direitos de pessoas, o grupo de étnicos afetado pela discriminação, preconceito, formas de intolerância, com ênfase na população negra e indígena. Tá, e essa próxima COMPIR que ele coloca, vai falar sobre a questão indígena? Vai falar da questão quilombola? Vai falar da questão do povo cigano, dos refugiados? A gente não sabe, porque não tem o que vai fazer a COMPIR. A gente não sabe o que o coordenador vai fazer. Né? Nós conquistamos nosso prédio próprio, nossa sede própria da COMPIR, né? E essa sede vai para onde? Vamos ter sede? Nós teremos apenas um coordenador, tá? E como é que ele vai fazer atividade sozinho, né? Ele vai poder sair de atrás da mesa? Perguntas que para nós são muito importantes, né? Quem é que foi consultado quem eles consultaram para colocar um desenvolvimento social quando tiraram do gabinete de prefeito, né?
Quem é a pessoa do movimento negro que fez esse projeto? Então, são várias perguntas que nós temos, né, que a gente quer discutir. Nós nunca me coloquei contra a reforma administrativa. Não, eu quero discutir com a população. A gente tem que ver um caminho bom para o povo cachorense, né? Então, a gente não ser consultado e ser colocado em regime de urgência é uma coisa muito grave. Bom, esse regime de urgência impede que esta reforma administrativa, que ela é necessária, diga-se de passagem, é uma coisa que a gente cobra há tanto tempo, que a cidade cobra, ela precisa ser feita. Agora, na maneira de urgência urgentíssima, ela não vai ser discutida nas comissões. Como, por exemplo, essa pergunta: quem do movimento negro foi chamado para discutir essa reforma da Compir? Quem do movimento das mulheres em Cachoeira do Sul foi chamado? Porque também a coordenadoria da mulher deixa de ser uma coordenadoria e passa para dentro do gabinete da primeira-dama. A juventude, a coordenadoria da juventude passa para o lazer, lá para o esporte, juventude e lazer. Enfim, como é que isso na prática? E você está dizendo, vereador, que o texto da reforma é muito vago na hora de definir as atribuições dessas coordenadorias. E nós estamos falando aqui especificamente da Compir. Isso, muito vago. Eu não tenho... conversei com o possível coordenador, né, que foi anunciado, né? E realmente é muito vago do que vai se tratar a coordenadoria, né? Para que ela vai servir? A população tem que ter nítido, né? Tá, por exemplo, eu sou um cidadão, eu quero desenvolver um projeto de igualdade racial aqui no meu bairro. Eu vou para onde? Eu vou para Compir? Eu não sei, porque não está declarado ali dentro das atribuições. Eu quero uma palestra na minha escola sobre igualdade racial. Eu vou para onde? Vou para a SMED ou vou para Compir? Não sei, não tem declarado as atribuições da Compir. Tu entende? Não deixa nítido. Se eu sou do povo cigano, aonde é que eu devo ir? Para o desenvolvimento social, mas é a Compir que vai me atender ou é outro setor de desenvolvimento social que vai atender, né? Então, não deixa nítido. E a população indígena vai ser socorrido para onde? Na Compir ou em outro lugar, né? Quando tu deixa muito vago, a população não consegue ter nitidez. Para que serve o serviço público, né? É exatamente isso que a gente quer debater nessa reforma, né? É o serviço público. A gente não é contra a reforma. A gente não é contra a reforma administrativa. Nós somos contra. Essa reforma, ela tem que existir, né? Ela tem que ser feita, realmente, já passou da hora até, né? Claro, mas a gente é contra a forma que está sendo colocada em regime de urgência, que a gente quer discutir a matéria, né? Porque é uma coisa que, olha quanto tempo a gente está sem uma reforma administrativa, né? Quanto tempo a gente vai ficar sem uma reforma administrativa. Então, é uma coisa que vai afetar a vida da cidade por quanto tempo, por quantos anos, né? Então, é isso que a gente está colocando, né? A gente não é contra a reforma, a gente é a favor do diálogo, né? O Conselho de Igualdade Racial tinha que fazer um parecer, por exemplo, sobre o que vai ser a próxima Compir, né? O Conselho é algo legítimo, tem que ser consultado, né? As pessoas têm que... É um instrumento de consulta, né? Então, não deu tempo nem do Conselho se organizar para tentar discutir algo, né? Então, para nós, é muito difícil uma reforma dessa magnitude com tão pouco tempo de discussão. Tá certo, então vamos aguardar para ver o que vai acontecer até segunda-feira, e principalmente como os vereadores, principalmente aqueles da legislatura anterior, que batiam na mesa, gritavam, né, fizeram um esparro enorme dizendo que jamais votariam projetos que do dia para a noite, né, sob pena de não aceitar. Quantos projetos não foram votados em regime de urgência porque eles não aceitaram essa palavra, regime de urgência, sem a tramitação normal, né, por dentro das comissões. Claro, não vai se ficar indefinidamente, porque não dá para travar um governo que encontra uma prefeitura no caos que encontrou. Claro, agora, sim, também não dá para fazer no afogadilho, me parece. Mas isso é a opinião da Dalcira, né? Vá que os vereadores, os próprios vereadores, não queiram nem sequer mexer na redação por omissão, por preguiça, ou para dizer amém, já que a maioria tem o prefeito dentro do Legislativo cachoeirense, né? Sim, não, exatamente. A gente é a favor do diálogo, né? Essa nova política, a cidade votou numa nova política, né? E uma nova política que prometeu o diálogo.
né? A gente tem que cumprir com aquilo que a gente falou, né? A gente quer dialogar com a sociedade. Então, a sociedade tem que ser ouvida, né? E em 10 dias tu não consegue debater um projeto desse tamanho com a cidade. Não tem como, né? Porque são vários setores que vão ser afetados. Todos os setores serão afetados, né? Ou para melhor, e neste caso, que para nós, que não é o melhor, né? Para nós é o pior. Quando tu chega 3 cargos numa coordenadoria, tu tira ele do gabinete do prefeito, tu entende? Então ele muda, realmente, extingue a Compir. A Compir que a gente conhece, tá lá. Revoga-se a lei da Compir, do jeito que a gente conhece. Se reformula, e essa reformulação, para nós, hoje, a gente acha que não é suficiente para o tamanho dos desafios que essa cidade tem com a questão da igualdade racial. Essa cidade, da forma que ela trata a igualdade racial, ou não trata, né? Melhor, não trata a igualdade racial. Então, se já estava difícil da forma que a gente tinha, né? Retroceder dessa forma, para nós é inviável. Tá certo, então. Vereador Rião, obrigada pela participação, pelas suas informações. Bom fim de tarde. Muito obrigado, bom fim de tarde. Até a próxima. Complicado, né? Complicado. Faltando agora 21 minutos para às 7, a gente atualiza o roteiro comercial, volta em seguida para saber com a Andréa Santos, né, da epidemiologia, o que fazer e como a saúde está se programando aí para evitar mais mortes por Covid, principalmente de pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina. A gente já volta. É bom estar com você. Rádio Vale. Nos 4 anos da Ótica e Joias Anne, você pode ganhar uma Smart TV 40 polegadas e vários presentes de R$300 e R$200. Nas compras acima de R$200, você ganha um cupom e já concorre no sorteio que será realizado no dia 30 de dezembro. Aproveite as ofertas especiais de Natal, tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito ou 1 mais 5 no crediário, para facilitar a vida do Papai Noel. Ótica e Joias Anne, 4 anos abraçando a comunidade cachoeirense. Rua Saldanha Marinho, 1411, ao lado da Fubra. Fone 99308-7218. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Comida caseira de qualidade em Cachoeira do Sul tem nome e lugar. Raffer Refeições é a sua melhor opção para um almoço completo, saudável e saboroso, com delivery e retirada, servindo uma ampla variedade de pratos e saladas e ainda com a opção de saladas fit, de segunda a sábado, na Esperanto 1629. Fone Whats 99905-9942. Confira nosso cardápio do dia em nossas redes sociais, @Raffer Refeições. Aqui o segredo do chefe é o amor. Cuidar bem de você é a nossa forma de evoluir. E é assim que o HCB cresce dia após dia. A nova evolução vai além de tecnologias avançadas e tratamentos inovadores. Ela abrange a linha de cuidado, o toque humano, o apoio emocional e o envolvimento genuíno com cada paciente. E isso é retribuindo a essa comunidade que tanto nos cuidou. Juntos percorremos um caminho de evolução onde cada passo é marcado pelo cuidado e pelos resultados que você merece. HCB. Evoluir é cuidar bem de ti. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Faltando agora 17 minutos para 7. E nós estamos no ar com nossa Conexão 99, o nosso WhatsApp 20 23 13 97, está também à sua disposição.
né, e voltando àqueles números, que tem gente perguntando aqui, né, do cálculo que o Toné fez, o Toné amanhã vai abrir melhor esses números, né, já que o cálculo foi dele. Mas é simples, é só pegar x por x, multiplicar por 12, né, e ver lá o que vai dar de economia. Agora, o que não dá para economizar de novo é o bracinho rumo ao posto de saúde para tomar vacina. Nós tivemos 3 óbitos, um número muito expressivo nesse início de ano. Nós estamos hoje no dia 10, não? 9 de janeiro ainda, e a epidemiologia registra aí 3 óbitos por Covid. São pessoas, claro, que com comorbidades, mas que estavam com esquema de vacinação incompleto e uma delas nem sequer tinha tomado nenhuma dose da vacina. Andréa Santos, é sempre um prazer falar com ela. Enfermeira Andréa Santos, seja muito bem-vinda no Conexão 99. É já uma luz de alerta com esses óbitos seguidos, 3 óbitos em 9 dias? É muita coisa para Cachoeira. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, Dalcira, a gente já sabe, né, com o histórico, acompanhando a evolução do Covid no país e no nosso município, que o período de maior circulação acontece no final do ano, né, quando as pessoas se encontram mais pelas festas de fim de ano, ou quando tem alguma férias, algum passeio, então elas se deslocam mais, se encontram mais, e a gente sempre tem um número que aumenta de síndrome gripal nessa época, e consequentemente deste número, né, algumas pessoas vão desenvolver a forma grave. Infelizmente, nós já tivemos 3 óbitos, independente da situação, né, de comorbidade. A gente sempre reforça a vacinação. Tem grupos que já fazem parte da rotina, né, dentro do calendário nacional de vacina, que são chamados todos os dias para receber essa dose. Então, os bebês, né, quando eles completam 6 meses, as mães têm que levar à unidade de saúde e vão iniciar o esquema de vacinação contra a Covid, e eles devem se vacinar até os 5 anos. Né? Quando completarem 6 anos, eles já não fazem mais parte do grupo dentro do calendário de vacina, mas se ele tem comorbidade, né, ele vai receber a vacina contra a Covid através do grupo especial. Os idosos, as gestantes, são os grupos que nós já sabemos que são suscetíveis a esse tipo de doença respiratória. Muitas vezes nós já conversamos, né, Dalcira, sobre a influenza, sobre os óbitos de influenza. A gente hoje está conversando sobre a Covid, mas a influenza B, a Covid, o vírus sincicial respiratório, então são vírus que circulam e que as pessoas transmitem umas à outra e que a gente poderia evitar a partir de medidas de segurança, que nós já conversamos e já divulgamos, né, que é manter os ambientes arejados, que é lavar a mão várias vezes antes das refeições, que a pessoa que está com sintoma, ela não circule, evite, né? Se precisar sair de casa, use a máscara e mantenha os ambientes arejados, né? Se a pessoa está com suspeita, faça o teste. A gente já está num período que as pessoas não fazem mais o teste, né? Só vai fazer o teste no momento que está uma forma grave, às vezes muito tarde, e o recurso, né, já é muito curto. Então, a gente tem poucas estratégias para a pessoa que está numa fase aguda e descobre numa fase muito grave da doença. Às vezes, até a medida mais eficaz dentro de uma unidade de terapia intensiva não vai reverter a situação. Na verdade, nós temos aí um problema sério com a volta, infelizmente. Nesse momento, eu estou lendo aqui, inclusive, o relatório, André, da epidemiologia. Nós não temos, por sorte, nenhum caso de dengue, até porque não tem chovido, né? Nós temos tido aí dias muito quentes, muito ensolarados, que talvez propicie aí a evaporação desses reservatórios jogados pelo mundo aí pelas ruas de Cachoeira com relação à água parada na criação como criadouros de mosquitos. Agora, a dengue, a Covid é preocupante. Nós temos vacina hoje nos postos?
Não, nós não temos vacinas porque a gente não faz parte do grupo prioritário, né? O Ministério da Saúde, ele ampliou, até ele distribuiu para outros municípios, mas eles têm critérios, né? É o número da população, acima de 100 mil habitantes ou 200 mil habitantes, o número de óbitos, a situação de infestação no município. Esse remanejo até foi feito anos anteriores. Alguns municípios do Rio Grande do Sul receberam doses, mas porque eles estavam com uma situação mais crítica, né? Felizmente, a gente, em relação à dengue, está, digamos que, controlada a situação, né? Mas não podemos nos descuidar que a partir de janeiro, né, a gente, no Rio Grande do Sul, tem períodos que pode, sim, começar a aparecerem os nossos casos. Normalmente, os primeiros são importados, né? Uma pessoa que viajou para uma área de circulação e chega no município adoentado, ou pela circulação das pessoas por causa do trabalho, né? A gente sabe que o mosquito, ele é transportado contaminado num automóvel, num carro, num ônibus, né? Então, a gente também tem que lembrar isso, de manter as nossas casas sem criadouros, porque se por acaso, numa viagem de trabalho, a gente trouxe para o nosso domicílio, para nossa residência, o mosquito contaminado, que é, no caso, a mosquita, que ela não tem oportunidade de fazer postura e colocar os ovos, né? Se a gente não tiver nem ambiente para ela se adaptar, ela vai fazer o ciclo dela e vai morrer, e não vai deixar aqueles ovos contaminados no ambiente. Certo. Então, essas duas doenças, a gente tem formas de prevenir. Bom, a dengue a gente sabe, a prevenção é não deixar água parada, revisar lá os pratinhos, potinhos, né? E ter esse cuidado aí, isso todo mundo pode fazer na sua própria casa. Né? E para isso não depende uma ação mais efetiva da prefeitura. É só dar uma revisada lá no pátio, ver o que pode estar juntando água. E com relação às vasilhas de água dos animais domésticos, é só a cada 2 dias lavar com aquela parte mais áspera da esponja com sabão, né? E encher de água de novo, tá tudo certo. É a remoção mesmo. A gente não precisa de um produto especial, a gente precisa remover a fricção ali no pratinho, né, a limpeza dos ambientes, onde pode aglomerar. A gente tem que cuidar também a geladeira, o banheiro. A gente já sabe que esses lugares também podem ser fáceis de criadouros para os mosquitos. Tá certo. Com relação à vacina da Covid, nós temos nos postos hoje? Olha, a vacina da Covid, a gente tem um esquema, né, das crianças, que elas, a partir dos 6 meses, têm que receber essas 2 doses. Mas nós temos as vacinas disponíveis nas salas de vacinas. A gente sempre pede para a população se encaminhar para a unidade mais próxima, dentro daquele horário. Se a pessoa, né, o familiar, o responsável de uma criança, tem dúvida, pode ir um dia antes ou uma semana antes da data prevista da vacinação e conversar ali com o vacinador. Vai saber se a vacina que ele precisa está disponível, que horário é melhor para ir com a criança, porque vacinar os filhos, os familiares, né, as gestantes que já têm uma certa dificuldade, os idosos, de se mobilizar, também é uma ação programada. Como a gente sabe mais ou menos a data que precisa receber essa dose, a gente pode entrar em contato com a unidade, pode algum familiar ir até a sala, conversar, ver se aquela vacina naquele momento está disponível e para depois encaminhar a pessoa para receber essa dose. Sempre a gente avisa, comunica quando estamos em desabastecimento, né, para a população não perder a viagem, digamos assim, e se alguma sala de vacina está inoperante, né, sem vacinador ou com algum problema técnico. Tá, mas a gente volta a dizer que vacina boa é aquela vacina no braço. E pai e mãe, aí as famílias também podem aproveitar esse período de férias para atualizar a carteira de vacinação das suas crianças. Isto, as crianças, as gestantes e os idosos, eles são um grupo fundamental. Mas dos grupos que podem ter a forma grave, né, eu vou reforçar aqui, a gente tem os grupos especiais,
que são as pessoas que moram nas instituições de longa permanência, que são as casas de repouso, os trabalhadores desses locais, as pessoas imunocomprometidas, né, que têm uma doença que baixa a imunidade, as pessoas indígenas lá na aldeia, os quilombolas, as puérperas, os trabalhadores de saúde, as pessoas com deficiência, comorbidades. Então, nós temos uma lista de pessoas que tem que estar se informando e se vacinando periodicamente. Então, além daquelas pessoas que estão elencadas ali no calendário nacional de vacina, nós temos o grupo especial, né? Por que eu reforço isso? Porque às vezes a pessoa não faz parte do grupo especial, mas acontece algum diagnóstico novo, né? Ou vai trabalhar num local que precisa essa vacinação, então tem que estar atento e fazer essa dose também. Bom, essa dose é importante e não aí os adultos também, que eu sempre reforço. Existem também para pessoas adultas, não só a vacina da Covid, porque muita gente porque eu não quero vacinar, porque continua aquelas fake com relação à própria vacina da Covid, mas também tem outras vacinas importantes, meningite, hepatite, né, tétano, sim. Principalmente o tétano, que eu acho que todas as empresas, teve uma época que as empresas exigiam, né, que se apresentasse lá a carteira de vacina, né? Mas ainda exige alguns tipos de trabalho, principalmente porque se a pessoa, né, está no ambiente de trabalho e a empresa sabe que ele não está vacinado, ele se acidentar e ter uma doença secundária, então é uma responsabilidade compartilhada, né? Então o ideal é que todos os empregadores, sim, exijam a vacina, as vacinas do calendário nacional, as obrigatórias. Por quê? Porque elas estão trazendo um risco, uma proteção a mais para o seu funcionário. Além de que a Covid, influenza qualquer uma, é benefício, todo o ambiente de trabalho as pessoas estão vacinadas, porque uma empresa, por exemplo, que tem locais de confinamento, por exemplo, numa indústria de benefício de arroz, qualquer outra, e as 3 pessoas que trabalham naquele local estão com uma doença e precisam ser isolados, estar afastados, já é uma perda de produção, já é uma pessoa que vai ter que ser substituída. Se é numa sala de aula, uma professora, se é no banco, né, alguém responsável por uma logística, em qualquer ambiente as pessoas devem estar vacinadas. Não só para o benefício individual de cada um, que pode ter a forma grave, como as crianças, né, os idosos, os gestantes, onde a gente sempre bate a tecla, mas qualquer pessoa pode trazer um outro problema, né? Um risco de saúde pública e também com perdas no seu trabalho. Com certeza, e é prejuízo para todo mundo, né? Porque ninguém, eu digo isso há muito tempo, né? Eu sempre fico absolutamente espantada quando alguém diz, olha, tá pipocando casos de sarampo lá no interior, não sei da onde, olha, tem um surto de coqueluche lá no interior de São Paulo, olha, tem um surto... Por quê? Falta de vacina. Isso. No braço, Felizmente, sarampo, nós já estamos indo para o 2º ano sem caso no Brasil, então a gente tem que continuar a ficar atento e alerta. Muitas famílias procuraram colocar a sua vacina em dia, né? Então, isso a gente vai começar a colher esses frutos deste movimento, que as pessoas, as famílias, muitos profissionais da saúde já estão novamente reforçando a orientação sobre a vacina. Então, eu acho que aos poucos nós vamos colher novamente os frutos deste retorno à prevenção das doenças. Porque nós estamos num século que não se admite mais ficar doente e morrer de uma doença transmissível, né? Infelizmente. Não, eu acho que, né, que tendo a vacina ali no posto de saúde é inadmissível. O que é pior ainda, né? O que é mais cruel, né, André? É quando as famílias condenam as suas crianças a terem esse tipo de doença por não aceitarem vacina, por não quererem vacinar, por não levarem a sério o calendário de vacinação, infelizmente. Infelizmente. Grande abraço, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa. Obrigada, abraço. Agora faltando 2 minutos para as 7. Obrigada para você pelo carinho que tem nos acompanhado. Obrigada mesmo pela audiência. 2023 1397, sempre é nosso número que você pode mandar a sua mensagem. Hoje
Ah, sim, deixa eu ver aqui. O Ronei lembra que eu tenho um WhatsApp aqui bem importante, né? Boa tarde, Dalcira. Gostaria de registrar as péssimas condições de trafegabilidade da rua Chico Schoenfeld, na volta da Charqueado. E aproveito para perguntar se é verdade que Balardim já deu e vai dar mais chefias na prefeitura para quem foi FG, diz Zé Otávio Germano. Esse assunto já está nas redes. Rede não dá para levar muito a sério, né? Não está aqui assinado esse WhatsApp, né? Que foi, ele veio pro WhatsApp da rádio, né? E o Volney mandou pro meu WhatsApp particular. Não tenho essa informação, né? Não temos, mas tudo isso a gente quer perguntar para o procurador do município, Bruno Miller, que hoje estaria tratado, seria nosso primeiro entrevistado de hoje, mas infelizmente compromissos de última hora lá na prefeitura, né, não permitiram que ele estivesse aqui, mas não vai faltar oportunidade. E para você que viu vereadores batendo, pulando, chorando e dizendo que nunca mais iam aprovar projetos em regime de urgência, dá uma olhadinha. Fiquei impressionada. Só o Rian se declara preto na Câmara de Vereadores? Os outros têm algum pardo, será? Porque a minha avó lá na Cancha Velha dizia: quer saber se tu é preto? Olha para a ponta do nariz. Se for esborrachado, vá olhar lá seus ancestrais. Quero só ver, já chega aquela polêmica de um vereador só no dia que foram votar lá o dia da lenda da Santa José, que acabou sendo aprovado por 14 votos a 1 na legislatura passada, né? E a justificativa foi muito interessante do único que votou contra. Agora às 7 horas, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã em mais um Conexão 99 a partir das 6 da tarde. Aproveitem o fim da tarde e a gente se encontra amanhã. Um grande abraço, obrigada.